Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva a Deusa. Já se passaram quase 18 meses desde o anúncio oficial da pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde. De lá para cá, nossos questionamentos e discussões tomaram caminhos cada vez mais diversificados, já que de uma forma ou de outra, a sobrevivência passou a ser um dos, se não o principal foco dos nossos pensamentos e ações. Se já havia mudança antes de todo esse cenário apocalíptico, a verdade é que o presente e o futuro nos reservam novas configurações. Nesse trajeto, ficou evidente o quanto nós precisamos dos vínculos que criamos no decorrer das nossas vidas, sejam eles parte da família, das amizades, do trabalho ou das parcerias amorosas. O enfrentamento às crises humanitárias e de saúde pública não são algo novo para a sociedade. No entanto, parece ser novidade a realidade que se escancara aos nossos olhares. Viver sob a individualidade é incompatível com a natureza humana. Sobreviver até esse momento da pandemia e fechar os olhos para as mudanças perceptíveis pelas quais nossas relações estão passando é quase como viver numa realidade paralela. É não refletir sobre a quantidade exorbitante de mulheres que se encontram sem saída ao estarem isoladas com seus agressores e parcerias abusivas. Não se dar conta da falta que faz aqueles 15 minutos de conversa no meio do expediente corrido com a amizade de tantos anos. É se negar a ser empático com a dor de mais de 500 mil de pessoas que tiveram suas vidas abruptamente retiradas do nosso convívio. Ou até mesmo perceber que, na verdade, esse namoro não faz mais sentido. Ou que faz tanto sentido que por que não juntar as escovas de dente? Quem segurou firme nas mãos de sua parceria durante esses quase 2 anos, consegue imaginar como é que vai ficar quando tudo isso acabar? Por aqui, estamos prontas para tentar tornar esse processo o menos doloroso possível para todas nós. Vamos juntas? Para você que está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha, o seu like e comentar como é que tá a sua relação durante esse processo de pandemia e como você acha que vai estar quando tudo isso acabar. A gente quer te ouvir também. Bom, eu estou muito feliz de receber aqui hoje no nosso estúdio virtual Carol Tilquian, que é comunicadora e pesquisadora da solteirice e relacionamentos no Soltos SA. @soltos_SA no Instagram e que está à frente do canal Soltos com mais de 150 mil inscritos no YouTube. Seja muito bem-vinda, Carol. Sofia, super obrigada pelo convite. Deusas, obrigada por estarmos aqui todos juntos. Se você acabou de ficar solteiro, não se sinta mal, você está na estatística, gente. A busca por advogado de separação cresceu 170% só na pandemia. Então, a gente vai curtir a fossa, mas vai se esbaldar na repescagem. Maravilhosa! Vamos esbaldar, então, na repescagem. Bom, e para a gente saber se esse futuro nos reserva uma pescaria farta, a gente precisa dar um passinho atrás e olhar para o nosso passado, que está logo ali, por mais difícil que seja imaginar isso nesse contexto e nesse momento. Então, voltando um pouquinho no pré-pandemia, eu queria te perguntar, Carol, como que você enxergava a questão dos relacionamentos, como a gente estava antes do início de tudo isso, desse caos que se instaurou? Olha, eu estudo os relacionamentos já com bastante profundidade desde 2017, e o que eu vejo é que a solteirice e os relacionamentos andavam bem mundo cão. E esse foi um dos motivos que me motivou a criar os Soltos, porque eu acho que a falta de rótulos virou desculpa para a falta de respeito. Então, hoje a gente vive numa grande área cinzenta, onde você não sabe exatamente o que você tem com a pessoa, e o que eu percebi é que essa falta de um protocolo, né? Então, assim, eu posso ou não posso
cobrar a fidelidade? Tá cedo ou tá tarde para a gente dar o próximo passo? 2 finais de semana sem me ligar, é muito ou é pouco? Como a gente não tem mais essas regras e não quer conversar, porque toda conversa é lida como cobrança, as pessoas começaram a pirar muito dentro das próprias cabeças e a estar sempre à espera de um desastre. Então, a sensação que eu tenho e a percepção que eu tinha das relações é: muita gente fala que quer se relacionar, mas as relações não acontecem. Porque falta diálogo, então a gente não consegue conversar o que está acontecendo, porque não quer cobrar, e acaba lendo os sinais do outro de uma forma que não necessariamente eles são. 2, porque falta foco. Então, tem um termo em inglês que é o fear of missing out, o FOMO, e eu vejo que o FOMO tinha chegado nas relações. Hoje você tem um mundo de crushes potenciais no seu celular, e você acha que se você der mais uma olhadinha, você sempre pode achar alguém mais interessante. Então, no primeiro date, mais ou menos, que você foi em um, foi incrível. O segundo date, o papo já não foi tão bom, você fala, será que eu saio de novo com essa pessoa? Ou será que eu abro aqui meu app? Ou será que eu dou chance para aquele cara que me mandou um inbox no Instagram? Então, as pessoas não estão dando tempo da intimidade da relação acontecer, porque estão desfocadas. É assim, focando em vários ao mesmo tempo. Então, 1, falta diálogo, 2, falta foco, e 3, eu acho que falta responsabilidade afetiva, né? Que é a gente cuidar do coleguinha e lembrar que a gente pode deixar as coisas claras, que se a gente quiser mudar de ideia, tudo bem, mas você pode conversar. E eu acho que tanto falta com o outro, como falta com a gente mesmo, né? Tem um lugar da gente estar se metendo em roubada e, mais uma vez, dando chance para quem não está afim da gente, só para ficar nesse lugar do reclamar. Então, tem um ganho aí nessa sofrência, e aí eu sinto que as relações estão muito turbulentas, porque a gente está vivendo esse momento. Uau, muita informação pra gente já refletir aqui. Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando na minha relação aqui. Que a gente tem uma dificuldade, né? Pensando não na minha relação só atual, mas nas relações, nos inícios de relações, uma dificuldade de se vulnerabilizar, não só com medo de se machucar, mas também porque você não sabe o que esperar da outra pessoa. Então a gente quer a pessoa perto, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como administrar tudo isso. E você, né, falou também dessa questão do FOMO, essa ansiedade. Eu imagino que o contexto pandêmico só intensificou tudo isso, né? Pode falar. Você estava falando e me veio também uma coisa que é muito forte. Eu fiz um vídeo que teve uma mega audiência que é sobre a síndrome da impostora no amor. Então, quando você fala do medo de se vulnerabilizar e até das relações virtuais, o que acontece hoje? O seu primeiro filtro é o virtual. Então, assim, quem não stalkeia a pessoa que vai sair antes que atire a primeira pedra? Você sempre vai olhar lá o feed e vai dar uma gugada na pessoa, né? Tem gente que olha até o LinkedIn. Então, você sabe que você está se colocando numa prateleira, e depois de um tempo que você está solteiro, você já sabe, assim, que histórias da sua família você vai contar, que vão fazer o crush rir, né? Que papo você vai puxar que vai mostrar que você é meio romântica, mas meio independente, meio desconstruída, mas também não totalmente porra louca. Essas primeiras trocas, elas estão mais ou menos sob controle. E principalmente quando você pensa assim, vou mandar uma mensagem. Você pensa, ficou ruim, apaga, volta, a pessoa mandou, você repensa o que você vai responder. E na hora que a relação engata, você entra num Quem Sabe Faz ao Vivo. Assim, os seus 3 filmes cults, vocês já viram. Os restaurantes descoladinhos, você já levou. E aí você vai entrar numa vida normal e dá um medo de você falar, cara, essa pessoa vai descobrir que eu não sou tão descolada, romântica, desconstruída, esotérica, nananã, e vai me trocar por uma outra. Então, ao mesmo tempo que a gente quer intimidade, você vê muita gente dizendo que quer, mas fugindo e vivendo em vários eternos primeiros dates, porque daí você tá sempre mostrando sua melhor versão e tá tudo com a vida sob controle, sabe? Acho que a gente tá com medo de ir no contato improvisação. A gente que é atriz, né? Essa coisa do vai aí. Às vezes vai ser ruim e tudo bem.
A gente precisa entender que, assim, talvez você tenha um date mais ou menos, você faça uma piada sem graça, isso não vai justificar a pessoa não te ligar nunca mais. Você não precisa, você não está num Solteiros Got Talent. O date não é um grande palco que vão te gongar. Nossa, quando você tava falando, eu tava aqui rindo, me divertindo, porque eu identifico muito isso também. Até pensando, bom, eu tô numa relação há 7 anos, mas eu não posso dizer que eu sei exatamente o que é estar solteira, porque eu não fiquei muito tempo solteira na minha vida e sempre engatei um relacionamento no outro, não porque eu sou extraordinária, né, irresistível, não. Acho que tem muito mais a ver com isso que você trouxe, né, porque já tinha ali um script, um roteirinho do que fazer, de como, né, seguir. E aqui a gente tá falando, né, dessas relações que começam no virtual, depois vão pro real, e parece que isso é algo novo, mas não é tão novo assim. Tem um dado aqui para falar para vocês, olha só. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts já trazia um dado interessante em 2019. 5,96% dos casais que oficializaram a relação depois de terem se conhecido pela internet tinham terminado, contra 7,67% das duplas de casadas offline. Ou seja, me parece, pelo menos por esses dados, por esse estudo, que as relações iniciadas pela internet já eram mais duradouras do que as relações iniciadas no offline. Como é que você vê isso, Carol? Eu acho que talvez pode ser porque as conversas aconteciam mais profundamente antes dos encontros, porque você acaba criando uma intimidade. É interessante, né? Porque nos Estados Unidos, 2/3 dos casamentos dos últimos 10 anos foram de pessoas que se conheceram por aplicativos. E a grande reclamação que eu recebo é: em aplicativo ninguém quer nada com nada, as pessoas ainda têm um grande preconceito, apesar do Brasil ser o segundo país que mais usa o Tinder no mundo. Assim, eu mesma já saí com um cara que a gente se conheceu por app, e depois que a gente se conheceu, a gente foi saber que eu já tinha conhecido a irmã dele quando a gente tinha uns 20 e poucos anos, e ele falava: vamos falar para as pessoas que a gente se conheceu porque você é amiga da minha irmã? Quer dizer, como se conhecer por aplicativo ou pela internet fosse para quem está apelando. E acho que quem é bom de papo na internet talvez tenha conseguido falar de mais assuntos em comum antes do encontro, ou fazer mais filtros, e por isso essas relações renderam, né? Outro dia eu falei para minha avó que eu ia sair com um cara de aplicativo, ela falou: mas meu Deus, você não conhece ele. E assim, mas se você fica com um cara no bar, você também não conhece ele, né? Então, assim, vamos pensar, tudo bem, às vezes amigos apresentam amigos, mas muitas vezes a gente começou a namorar estranhos que a gente cruzou no bar, no bloquinho de carnaval, o cara que tinha acabado de começar a trabalhar no mesmo lugar que você. Então, não tem tanta afinidade assim. O lance é que as pessoas não são boas no papo digital. Eu até fiz uma pesquisa sobre como os solteiros estavam lidando com a pandemia e qual ia ser o futuro das relações pós-pandemia, e 2/3 dos solteiros falaram que não conseguiram se virar só no papinho digital. Porque acho que uma coisa assim, quando você começa o papo, mas você sabe que sexta-feira talvez vocês tomem a cerveja. No meio da pandemia, que você não tinha perspectiva nenhuma de encontrar, e que você não estava fazendo nada, a não ser lavar o seu saco de batata frita com álcool e seu banheiro, fica difícil engatar os papos. E daí uma dica que eu dou para as pessoas é: ao invés de falar de você, fale de coisas. Então, porque chega uma hora isso, as pessoas não estão fazendo muita coisa, a gente ainda está em isolamento. Ao invés de perguntar bom dia, boa tarde, como foi seu dia, faz o quê? Manda um link de uma matéria e fala: cara, eu li esse negócio hoje, estou pensando muito. Ou você viu que vai estrear tal filme no Netflix? Eu estou querendo ver porque eu amo esse diretor, esse diretor. Porque daí você fala de coisas, e ao falar das coisas, você fala sobre você, mas você mantém os assuntos. Então, acho que talvez esse 1/3 que conseguiu se virar foi esse 1/3 lá de trás que se dava bem e as relações duravam, porque conseguia falar sobre interesses antes de se conhecer. Outro dia eu tava ouvindo até a Monja Quen falando, né? Que a gente tem uma coisa de querer falar da gente o tempo todo, como se a gente fosse muito especial, né? Não que nós não sejamos especiais, mas as relações a longo prazo, elas vão ser pautadas realmente no que tá acontecendo. A gente vai contar
sobre as coisas que aconteceram na nossa vida. E no contexto pandêmico, em que muitas pessoas acabaram ficando isoladas ou reduziram o seu contato com outras pessoas, enfim, tiveram toda a forma de convívio social transformada, acaba que a gente isso ficou mais difícil, né? E tudo bem, né? Por exemplo, os homens estão com muita dificuldade, porque para eles o grande símbolo da virilidade é o sucesso profissional. E você está num cenário onde muitos homens foram demitidos ou tiveram um salário reduzido, e eles estão sentindo a sua potência ameaçada. Mas talvez a mulher que está saindo com eles não está interessada no cargo deles, está interessada no jeito que ele trata a avó e vai achar isso legal. Ou que ele sabe tocar violão e ele toca aquela mesma música que você cantava no seu sarau quando você tinha 15 anos. Então, acho que também é um convite para a gente rever quais são esses nossos pontos diferenciais, sabe? Tem tanta gente que me escreve e fala, cara, eu não me acho inteligente, interessante, bem-sucedida, como se a gente tivesse esse ideal de ser uma pessoa paquerável. E quando você pergunta para as pessoas que se apaixonam por você, muitas vezes são por coisas tão pequenas e particulares, sabe? Não é pela sua conta bancária, seu imposto de renda, ou por você estar na capa do Forbes Under 30. Verdade. Bom, tô tentando ainda esse Ford's Under 30, mas não sei se vai dar tempo mais. Mas olha só, gente, para entender melhor esses pontos, como a gente lida com a questão pandêmica, a partir de uma visão afroancestral, conversamos com a Amanda, que é psicanalista ancestral, traz abordagens afroancestrais lá no Instagram dela, @amandabrusca_ e fundadora do Ancestral Academy. Vamos ouvir essa conversa com a Amanda, que esteve conosco, inclusive, no episódio 46, sobre libido, que é um dos episódios mais ouvidos da nossa podcast. Vamos ouvir o papo. É um prazer recebê-la de novo, Amanda. Ai, prazer é todo meu, Sofia. Amo estar aqui. Gratidão pelo convite. Ai, nossa, a gente tá muito feliz de conversar de novo com você. Já entrando no nosso assunto, mesmo antes da pandemia, a gente já vinha num movimento, eu percebo, pelo menos, de busca de autonomia e independência, né? Emocional, financeira, das nossas parcerias. E a pandemia vem e acende também uma luzinha da necessidade de olhar para o coletivo, do olhar coletivo. Então, primeiro eu queria saber se autonomia e coletividade andam juntas, né? Porque eu acho que existe muita confusão quando a gente fala sobre isso. E se você acha que esse contexto pandêmico realmente despertou a gente para um olhar mais comunitário, mais coletivo, ou mesmo diante da luz piscando, a gente acabou seguindo uma direção oposta? Então, como eu te falei, né, o que eu vou falar aqui é muito mais sobre a minha opinião, realmente. Então, eu acho que muitas vezes os momentos de crise, fatos históricos de crise, eles despertam o melhor das pessoas, como também podem despertar o pior das pessoas. E sobre a autonomia ali e a coletividade, eu acho que andam juntas sim, porque o que acontece? Nós temos normalmente uns erros de linguagem, né? Nós normalmente confundimos muito autonomia com independência. Acredito que nunca seremos independentes. Se você quer ser independente, você pega o seu corpinho, vai para o meio do mato e fica lá no meio do mato, caçando e vivendo sozinha. E aí você seria independente. Quando a gente vive em comunidade, não existe uma independência, porque tu sempre vai depender, muitas vezes, tu tem um filho, ou tu tem um namorado, ou tu tem um trabalho, e alguma coisa sempre depende da outra. O que você tem, muitas vezes, é autonomia. E o que é autonomia? É dentro dos meios que você tem, você ainda poder escolher algumas coisas. Então, você tá com seu namorado, mas você ainda pode escolher qual namorado é. Isso é autonomia, entende?
Você quer ir num restaurante, você pode escolher qual restaurante, isso é autonomia, você não é obrigada a comer somente um tipo de comida. Então, dentro da sociedade, é muito importante a gente não confundir autonomia com independência, porque autonomia você pode ter tranquilamente e viver em comunidade e viver tranquilamente em comunidade. Agora, independência, a gente sempre vai ser dependente de alguém, ou talvez alguém possa ser dependente de nós, né? Não falo dependência emocional, mas uma dependência mesmo de, se você tem um trabalho, muitas vezes você está empregando uma pessoa, então essa pessoa depende de você, né? E ao mesmo tempo, se você você é uma pessoa que é uma empregada, né? Você depende daquele trabalho e às vezes vice-versa. Se você fica doente e você tem um companheiro, você depende dele para te dar o remedinho, para cuidar de você. Né? E ao mesmo tempo quando você tem um filho. Então, a independência em sociedade, eu não acredito que exista, mas existe sim uma autonomia. Muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar na independência nesse sentido positivo até, né? Não é negativo dentro da forma que você está trazendo nós sermos dependentes, né? Porque de fato, não que, bom, se meu parceiro não estiver mais aqui, eu não possa continuar a minha vida, né? Eu acho que é importante que a gente continue. E aí você dá a isso o nome de autonomia. Exatamente. No caso, não ser independente não significa que você tem que ser dependente de algo. Significa que sempre alguma coisa vai depender de outra, mas isso não tem que te prender. Então, muitas vezes, se você é casado, se você está doente e precisa de alguém para cuidar, sua mãe vai cuidar de você, o seu marido vai cuidar de você, o seu filho vai cuidar de você, ou sua irmã, ou uma amiga. Então, tu depende de alguém. Mas, se você não está doente, você não depende dessa pessoa emocionalmente, entende? Então, é por essa linha, é bom não confundir, porque às vezes a gente confunde muitos termos, né? Super! E faz muito sentido isso que você está dizendo. E você falou outra coisa que eu achei interessante, né? Você tocou nessa ideia da pandemia talvez ser um impulsionador aí para que a gente desenvolva algumas questões, né? Não com essas palavras. Mas existe mesmo essa ideia que eu tenho ouvido bastante de que a pandemia seria um melhorador, uma melhoradora de pessoas. Eu fico um pouco receosa, confesso, porque eu penso que, bom, até ouvi outro dia a Geni Nunes falando isso, né? Que a gente não evolui por conta dos desafios, mas apesar deles, né? Então eu queria saber, se você acha que realmente a pandemia ela nos impulsionou a nos tornarmos pessoas melhores mesmo, ou depende? Depende, né? Que nem eu falei no início, a pandemia pode ter despertado o melhor de algumas pessoas e o pior de outras, e nós vemos isso todos os dias. No meu caso, eu sempre enalteço quem faz o bem, né? Porque a energia é limitada. Então, eu gastar energia enaltecendo alguém, gastar energia tocando pedra em alguém, é a mesma energia. Então, eu prefiro gastar com quem presta, né? Então, acho que a intenção é justamente não voltar às coisas como eram antes, sabe? Se as coisas voltam a ser como eram antes, é justamente a gente perde a lição, né? A lição, porque eu não acredito que nada vem em vão, né? Então, se as coisas voltam a ser como eram antes, a gente perde a lição e daqui a 5 anos, 10 anos tem outra pandemia novamente, porque eu também, quando estudo ancestralidade, eu vejo tendência nos ciclos, né? Eu vejo que as coisas tendem a se repetir conforme a gente não aprende como ser humano, como sociedade mesmo, né? E aí, enfim. E aí as próximas gerações que lutem, né? Nossa, vamos lutar para que elas não se repitam, então. Eu acho que situações de crise, né? Antes da pandemia, tinha um murmurinho que nós iríamos entrar numa terceira guerra, não sei se você lembra. E eu fiquei muito pensando assim que o mundo ele já era uma tragédia anunciada, né? Era uma tragédia anunciada que nós iríamos entrar em alguma crise. Qual crise seria essa? Não sei, né? Então já era uma tragédia anunciada por muitos comportamentos que vêm sido tomado, muito ali questões pós-coloniais, etc. e tal.
Então, eu acho que muitas vezes, eu acredito muito nessa coisa do karma, né? Então, eu acredito que, às vezes, a pessoa, ela tem um karma na vida dela, mas, às vezes, uma sociedade também tem um karma. E não vai ser na geração, vai ultrapassar isso, entende? Então, quando eu vejo essas situações, vejo questões no Brasil, vejo questões nos Estados Unidos, vejo no mundo inteiro e vejo essa crise que nós estamos passando, eu acredito muito que é uma tragédia anunciada, porque nós já estamos brigando com relações humanas e brigando com relações de natureza há muito tempo. E uma hora a vida cobra, sabe? Então, eu acredito muito nisso. E aí, quando vem a crise, pode intensificar o de melhor de uma pessoa, ou muitas vezes o de pior, né? Porque aí a gente é colocado de frente a frente com a gente mesmo, né? Principalmente para as pessoas que se isolaram, que não foram todas, e isso também é uma questão, né? Mas a gente estava falando aqui de coletividade e a gente, ao mesmo tempo, pensando no coletivo dentro das nossas casas, né? Grande parte das pessoas, ou tendo o mínimo de contato possível. Então, de fato, te coloca frente a frente consigo mesmo, consigo mesma. E aí, diante disso, ou você vai ou não vai, né? Mas, assim, pode ser realmente um momento que você revê questões, né? E consegue silenciar o externo, né? E aí, você falou sobre karma. Eu queria perguntar o que é karma, porque, né, eu não sei, dependendo de quem estiver falando sobre karma, pode ter um significado diferente. O que é o karma para você? Para mim, o karma é aquela lei da ação e reação, né? Então, se você faz alguma coisa boa para alguém, essa coisa boa volta. Se você faz alguma coisa ruim para alguém, essa coisa ruim volta. Eu acredito muito nessa troca. E às vezes não é pela pessoa. Então, por exemplo, quando eu faço um favor para alguém, eu não espero nada da pessoa de volta, mas muitas vezes eu sei que a vida vai me devolver. E às vezes a gente pensa o que, eu vou fazer um favor para a Sofia, e quer que a Sofia devolva aquele favor, e se a Sofia não devolve, fica num poço de ingratidão, né? Então, eu acredito muito que essa energia do fazer o bem ou o mal, ela é algo que não está direcionada, é uma coisa meio que do universo, né? Então, conforme você vai fazendo, as coisas vão voltando, né? E quando eu falo na questão social, a gente tem um histórico da escravidão, nós temos muitos históricos relacionados ao Brasil, e hoje, né, ele está passando por situações que são resultados disso. E se não forem revistos, não vai mudar, entende? Parece que você só vai acumulando a dívida histórica que falam, né? Exatamente. É preciso sempre olhar para trás para que a gente possa caminhar para frente, inclusive Exato. fazendo as correções, né, necessárias. E são muitas. E bom, a gente se encaminhando para esse fim de conversa, a gente falando aqui sobre todas essas questões de relações, né? Eu vejo você trazendo muitos provérbios, muitos conhecimentos, inclusive que a gente hoje fala sobre, mas a partir, acho que, de uma visão, né, que foi distorcida, né? Quando vem para o Ocidente, a gente distorce e começa a falar também muito a partir de um lugar eurocentrado, muito branco, como se fosse universal, né? Mas não é. Então, partindo das abordagens que você traz, como que você aconselharia, assim, né, as nossas ouvintas com relação a esse aspecto da vida, né, o aspecto amoroso da vida? Sim, eu tenho duas coisas para falar. Eu acho que relacionamentos, todos os relacionamentos de amizades, românticos, enfim, os relacionamentos, eles têm que ser renovados, né? Tem um livro que eu li, até, vou lembrar do livro aqui. É o livro O Espírito da Intimidade. E ele fala muito sobre como a relação amorosa, seria um espírito, né? E a partir esse espírito tem que estar correlacionado com os objetivos que você tem de vida com a pessoa. Então, aquelas pessoas que falam assim, nós somos muito diferentes, nós queremos coisas diferentes, mas a gente se ama.
Não vai dar certo, pobre iludida. Não vai, porque os objetivos, os propósitos têm que estar alinhados, porque vocês vão servir de combustível um para o outro para seguir essa jornada, sabe? E aí, o que acontece? Dentro desse livro também, fala que quando a pessoa fala o sim, tanto a esposa quanto o esposo, o sim não é para sempre. Todos os anos eles renovam o sim, para ver se eles continuam alinhados com seus propósitos. Todos os anos, ou pelo menos sempre quando tem um casamento na aldeia. E aí é muito interessante trazer isso para a nossa atualidade, porque as pessoas, elas também entram naquela armadilha do a pessoa é assim, não vai mudar nunca, então vou me conformar com isso. Também não é para esse lado, né, gente? Vamos trazer para a pessoa tá impulsionando os teus propósitos, assim como você impulsiona os propósitos dela, e de tempos em tempos ver também se vocês não mudaram. Porque eu acredito que, assim como às vezes as pessoas não mudam, às vezes as pessoas mudam. Então, assim, em um ano, vamos alinhar aqui o contrato de relacionamento, né? Que eu e meu marido, eu sou virginiana, ele é capricorniano. Então, a gente tá sempre assim, vamos alinhar isso daqui, né? Qual é que é? Então, é muito interessante trazer isso, assim, as pessoas às vezes vão muito no, deixa levar, amor, paixão, deixa levar. Mas às vezes tem que sentar e falar assim, olha, estamos alinhados com nossos propósitos, com o que a gente quer, sabe, com o que a gente quer da vida, e muitas vezes vê isso. E a segunda coisa que eu ia falar relacionado aos provérbios, como eu trago a abordagem ancestral africana para dentro das nossas relações, é muito sobre realmente que eu falo descolonizar a mente, né? Então, a gente sabe que muitas frases que nós repetimos, vou trazer um exemplo aqui. Penso, logo existo, né? Essa é uma frase que todo mundo conhece. E aí, o que acontece? Essa frase, ela acaba sendo muito problemática. Porque ela fala assim, penso, logo existo. E se a gente pensa no quesito lógico, né? Da lógica, assim, aquelas lógicas de prova mesmo, né? Se penso, logo existo, logo, quem não pensa, não existe. Isso dá margem para quê? Para a gente desumanizar o que nós achamos que não pensa. Ou que não pensa igual nós pensamos. Entende? E aí deu margem para quê? Muitas vezes entrarmos em questões coloniais, escravidão também. Se vocês não pensam igual nós, então vocês não existem. Se vocês não existem, vocês merecem ser escravizados. E aí entra isso com a natureza também. Sabe? A natureza, os animais não pensam, não têm sentimentos, então não existem, então não merecem o nosso respeito. Entra em contato com a natureza, árvores, alimentação, não pensam, plantas não pensam, então logo não existem, então não merecem nossa consideração. E aí quando eu trago, por exemplo, os provérbios, é para a gente começar a repetir outras frases. Dentro da cultura africana, sinto, logo sou. Então, se você sente, você é. Então, você está sentindo, você é. E se você sente, você também tem. Então, o tem não vem antes do sentir, não vem antes do ser. E aí você valoriza muito mais o ser da pessoa do que o que ela tem. Se tem uma casa, se tem um carro, se tem não sei quantos mil na conta. Não importa o quanto ela tem, importa o que ela é. Então, quando eu trago abordagens ancestrais, africanas, é disso que eu estou falando, sobre a gente tirar alguns pensamentos colonizados e voltar com alguns pensamentos africanos que entram muito mais em acordo com a comunidade no geral, com a sociedade no geral e com a natureza e com as outras pessoas. Respeita as outras pessoas, respeita a natureza, respeita o mundo como um todo. Perfeita, e é esse o mundo que a gente vislumbra, né? Um mundo de respeito para com o todo. Muito obrigada, Amanda, por ter conversado com a gente sobre esse tema. Ai, muito obrigada pelo convite. As portas estão sempre abertas para você. Inclusive, você pode acompanhar o trabalho e muitos dos conteúdos da Amanda através do Instagram, @amandabrusca_.
Bom, agora voltando aqui pro estúdio, depois de ouvir esse papo com a Amanda, né, surgiram realmente muitas pesquisas, muitos estudos durante esse contexto pandêmico, né? Inclusive, um aplicativo de namoro, o Bumble, divulgou em uma dessas pesquisas que 2 a cada 3 pessoas se sentem mais solitárias em todas as áreas da vida, e especialmente no sentido amoroso, ao mesmo tempo em que quase 60% delas disseram estar mais preocupadas em preservar a sua saúde do que ter encontros casuais. Que é muito importante, né? Fico feliz de saber que as pessoas estão priorizando a sua saúde mental, ainda mais nesse momento. Mas, pelo que a gente tem escutado cientistas falando, possível que a gente viva ainda uma intermitência de isolamento social por algum tempo, né? Bom, talvez essa possibilidade de encontrar as pessoas não seja algo mais presente na nossa vida daqui para frente, até inclusive ouvindo a Amanda falando agora há pouco, né, sobre que a gente tem que aprender, a gente tem que fazer as coisas diferentes, senão a gente acaba repetindo as lições. Então, como que a gente balanceia isso, né? Porque tava até eu tenho sentido, a gente tem se sentido mais sozinha, né? Tava até conversando aqui agora mais cedo com a minha terapeuta e tava falando o quanto que eu tô me sentindo sozinha, ainda que esteja aqui com o meu parceiro, dividindo essa fase toda, esse mais de um ano de isolamento social, eu ainda me sinto muito sozinha, né? Então, como que a gente faz isso aí? Como que faz essa conta fechar? Não, sozinha é a flor da pele, né? Tem até um termo americano também que está sendo muito falado, que é o FODA, que é o Fear of Dating Again. As pessoas estão com medo de se relacionarem de novo, porque elas não só estão se sentindo mais sozinhas, como elas estão mais carentes e mais à flor da pele. Tanto que nessa pesquisa que a gente fez, Quant, os medos de voltar a se relacionar, o primeiro, obviamente, é se contaminar, mas o segundo, com 59%, tá tão carente que é escolher a pessoa errada. Então, assim, cara, eu já tô à flor da pele, eu já tô à beira de um ataque de nervos, eu já tô tendo que lidar com milhões de mortes no mundo, muita gente perdeu pessoas próximas. Então, assim, você já tá sensível. Se alguém for crush lixo agora, vai ser mais difícil ter jogo de cintura, né? Então, acho que a gente tá um pouco nesse lugar do medo, o que também é muito perigoso, porque um movimento que eu vi acontecer na pandemia e que já não se provou eficiente, é das pessoas quererem acelerar esse processo para não viver a incerteza. Então, assim, você sai uma vez e fala assim, então já vamos aqui ficar junto? E daí você já infla a pessoa como se ela fosse seu grande amor, porque afinal de contas você está há meses sem sair e agora você saiu com essa pessoa, então você tem que justificar, quase que internamente, assim, bom, já que eu vou me arriscar a pegar Covid, né, a minha saúde, a saúde das pessoas que estão em volta, essa relação tem que dar certo. E às vezes essa pressão está fazendo as pessoas pularem etapas, e muita gente logo foi morar junto no meio da pandemia e separou. Eu lembro que no meio da pandemia até escrevi um texto para minha coluna do Universa, falando, eu vou ser a única solteira que vai encalhar porque estou seguindo o isolamento, porque tinha um monte de gente furando e meio isso, vamos morar junto. E não rolou. Então, eu acho que a gente vai ter que ir passo a passo, administrar nossa ansiedade e o nosso medo, e aí, para isso, também tem até umas matérias interessantes que eu li que a gente devia aprender com as comunidades poliamoristas, porque eles têm protocolo já antes do Covid, assim, muito claro, você tem uma lista de perguntas que você faz para as pessoas, para você entender que tipo de relação você está entrando. E eu acho que a gente vai ter que fazer mais perguntas. Então, assim, você está saindo com mais pessoas ou não está? Um dado interessante que saiu na minha pesquisa é que mais pessoas dizem que vão jogar limpo e vão falar, ó, tô a fim de alguma coisa ou eu não tô. Porque daí você sabe onde você está se metendo. Mas aqui, de novo, eu também queria trazer um alerta que não dá para você chegar no primeiro date e perguntar, e aí, você quer namorar ou não quer namorar? Sabe? Não dá, porque assim, sei lá se a pessoa quer namorar ou não quer namorar. Depende de como evoluir a relação. Eu acho que a gente vai ter que bancar esse não saber. E se você não estiver disposta a se arriscar, não se arrisque. Porque também tem um outro lugar que, assim, não é porque você está solteiro que o seu primeiro job tem que ser deixar de ser solteiro. Tá bom, agora você está com a libido em outro lugar, você está deprimido, você está incomodado, não precisa ir para a pista
ir para a guerra. A gente também não pode voltar à socialização assim, preciso correr atrás de 1 ano e meio que eu fiquei em isolamento, porque as chances da gente se atropelar e fazer escolhas erradas são gigantes. Então, assim, tudo bem, foi um período caótico, vamos voltar aos poucos, um dia de cada vez, sem querer essas certezas amanhã, porque é injusto com a pessoa e com a gente. E bom, você tá falando sobre ir com calma, né? E eu fico pensando nos casais que permaneceram juntos durante toda a pandemia, porque assim, não é só a pessoa que tá solteira que se sentiu, tá nessa ansiedade, né? A pessoa que ficou ali durante mais de 1 ano, quase 2 anos, olhando pra cara do mesmo ser humano, talvez tenha alguns receios do que vai acontecer e também uma certa ansiedade para ver outras pessoas, né? Então, você acha que a gente vai conseguir continuar firme e forte, né? Essas relações que já estavam estabelecidas antes ou que se iniciaram mesmo durante a pandemia e vão continuar firmes e fortes? Ou você acha que a gente vai ver muitos divórcios, né? A gente estava agora há pouco falando, inclusive, dos dados dos divórcios, né? Eu acho que a gente está vendo muitos divórcios, né? Os divórcios aumentaram, o dado é a busca por advogados de separação cresceu 170% na pandemia. Eu acho que o que aconteceu, o que impulsionou esses divórcios provavelmente relações que já não estavam legais, mas onde a gente tinha muitos atrativos, a gente deixou de ter tudo isso, né? Então, assim, eu tenho uma amiga que era casada já há 18 anos e ela falou: eu já estava em crise há muito tempo, mas eu saía para trabalhar, o cara saía para trabalhar, daí tinha as crianças, a escola, não sei o que. A hora que você põe 4 filhos, os 2 dentro de uma casa, fica insustentável o que já estava ruim. Então, eu acho que pessoas que já estavam em crises e estavam evitando falar sobre elas, tiveram as relações terminadas. Por outro lado, tem um lugar de entender que, assim, talvez a gente esteja cobrando muito dos nossos parceiros, né? Porque antes era isso, você tinha os momentos de prazer com seu parceiro, mas você também saía para beber a cerveja com as suas amigas e também tinha o happy hour do trabalho. Então você tinha outros pontos de descompressão na vida e, de repente, os casais se viram só com aquele parceiro, né? Então é a pessoa ali que tem que ajudar você a lavar o saco de batata frita e que também tem que te ouvir desabafar do seu chefe e que também tem que encher a cara com você e ser leve, também tem que transar. Quer dizer, é demais da gente estar cobrando uns aos outros, né? Então, acho que continuar numa relação é um exercício de humanidade e resiliência, e falar, cara, tudo bem, a gente não vai passar por momentos incríveis e faz parte, e a gente vai ter que ter, mesmo dentro de um apartamento pequeno, momentos de individualidade, silêncio e respeitar os fluxos de cada um, porque pode ser que você esteja num momento super amorosa e acreditando no mundo e feliz, e é o dia que o seu parceiro vai explodir e depois vai inverter isso, né? Então, acho que a gente também tem que estar mais preparado para acolher as patadas, para entender que é um momento difícil e aproveitar para conversar sobre o que não estava legal, né? Então, já que estamos confinados, vamos limpar o que estava debaixo do tapete, as conversas que estavam difíceis de ter, porque daí continuar é uma escolha já com uma limpeza, com ajuste de rotas, e não ter vergonha também, né, de falar para o parceiro: não tô legal, tô com esses medos, tô com essas dúvidas. E já que a gente tá aqui falando sobre aconchego, sobre acolhimento, sobre essas adaptações, Carol, a gente viu um vídeo lá no seu canal, que na verdade você também transformou em post para a página do Instagram, onde você lista, a partir da sua entrevista com a psiquiatra Natália Timmerman, 7 formas de cultivar o amor e como ele pode nos salvar. Então eu queria dar atenção para 2 pontos que, na minha visão, se conectam muito. Primeiro, o que vocês colocam lá como uma fuga da ficção para um aconchego quando o mundo real tá difícil demais de lidar. E a questão do sonho, né? Da adaptação desse sonho, desse objetivo, para uma possibilidade real, né? E atual. Então, o que fica aqui na minha cabeça, né? É que num momento como esse, onde as relações terminaram ou se tornaram mais distantes, como é que a gente mantém o pé no chão para reconhecer a situação que a gente tá, que é importante, ao mesmo tempo em que a gente se abriga, né, se distancia do que é real?
Eu acho que a gente precisa dessa fuga, que a Natália fala. Eu entrevistei também a Sandra Teschner, que é PhD em felicidade, e muitos psiquiatras, como a Natália, especialistas, reforçam a importância da gente ter momentos de leveza e escapismo. Então, a realidade está muito difícil e a gente precisa sonhar um pouco, ver besteira. Tem muita gente que está sonhando com o ex, e isso se explica porque a gente volta para não só para uma pessoa conhecida e para um amor conhecido, como para uma versão nossa num mundo que era mais leve, que era sem Covid, que era sem problemas. Então, assistir um filme que você já conhece, você sabe o final e que você gosta, tem efeitos terapêuticos maravilhosos. Você maratonar Friends, porque eu acho que no começo da pandemia também rolou uma autocobrança de, então eu preciso ser mega produtivo, já que eu não estou perdendo 2 horas no trânsito, tem tantos cursos online, eu poderia fazer uma pós em Harvard gratuitamente, como eu não vou fazer? E assim, não se cobre tanto, sabe? Eu, como trabalho com comportamento, também sempre me cobro assim, vou ver uma série que vai ser pauta. Não, as coisas não precisam servir para alguma coisa, acho que a gente tem que poder pegar leve com a gente, e entender que está tudo bem. E para mim isso é muito difícil, assim, eu falo isso para vocês, mas é um exercício diário, porque principalmente a gente que empreende, você sempre acha que você pode estar fazendo mais, 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 mas a que custo, né? Então acho que se acolher e entender que tem um dia que é isso, você vai ficar maratonando Friends, vai fazer uma comfort food e tá tudo bem, e vai ter outro dia que você vai olhar o curso de Harvard, e se permitir essa oscilação é importante, sabe? Se dar colo um pouco. Eu defendo muito o autodate no canal, que é você ritualizar momentos de autocuidado, porque acho que às vezes a gente arruma a mesa e abre o vinho bom quando a gente recebe um crush ou uma amiga, mas na hora que a gente vai comer sozinho, a gente esquenta o Tupperware no micro-ondas e come ali com o mesmo garfo do café da manhã, porque a gente está com preguiça de lavar a louça. E são pequenas coisinhas que vão dando esse afago. Então, eu, por exemplo, comecei a comer com trilha sonora. Eu ponho uma musiquinha para jantar. Eu abro um vinho gostoso de vez em quando para mim. Eu ponho um jogo americano legal. Acho que essas coisas ajudam a gente a passar por esses dias difíceis e entender que a gente pode se cuidar. Porque aí, quando o outro chegar, ele vem para complementar, mas ele não é uma salvação. E não tem que ser mesmo, né? Porque eu costumo dizer que fica um fardo muito pesado para outra pessoa carregar, né? De salvar a sua vida, de suprir todas as suas necessidades, se encaixar, né? Nesse todo e ainda dar conta de tudo que você precisa, fica muito pesado a gente colocar tudo em cima dessa outra pessoa, né? Mas não vamos carregar fardo nenhum, vamos jogar tudo pra fora, porque é a hora do joga pro universo. E no Joga pro Universo é o seguinte, Carol, eu quero que você mande a braba, aquela verdade que tá engasgada, polêmica mesmo. Então, joga uma verdade e sai correndo. Eu fico aqui desesperada, né? Minha roteirista que tá acompanhando a nossa gravação, Letícia Silva, maravilhosa, criou esse quadro, eu acho que pra me fazer me coçar mesmo. Porque a brincadeira é assim, eu não posso nem perguntar, e a ideia é que você não desenvolve nem explique o que você joga pro universo. Então, Carol, o que você joga pro universo hoje? Eu jogo pro universo. Dá pra estar bem solteira e querer um namorado ao mesmo tempo. As coisas não são excludentes. Uau, gostei demais. Viraria, né, dá até pra ser título de vídeo, título de episódio dessa podcast. Vamos colocar aí na listinha, Letícia. Mas vamos continuar o nosso papo, porque chegou a hora dos encaminhamentos, então chegou a hora de transcender e transformar. E no Transcender e Transformar de hoje, Carol, eu queria te perguntar o seguinte, se a gente pudesse sintetizar a nossa conversa de hoje, né, o objetivo desse papo de hoje, eu queria saber o que você vislumbra ali no nosso horizonte para o futuro das relações pós-pandemia. Eu espero que a gente tenha mais afeto, que a gente seja mais humano, que os dates sejam mais encontros de pessoas reais e menos entrevistas de RH. Que a gente não tenha medo de ser fofo, de oferecer café da manhã, de chamar a pessoa de linda,
A gente tem que normalizar o afeto, mesmo nos encontros de um dia só, e normalizar o afeto com a gente mesmo, né? Parar de esperar ser perfeita para merecer o amor. Vamos pegar mais leve uns com os outros. E a Carol sempre com muita leveza, trazendo informações importantes que transformam a nossa vida. Foi uma honra recebê-la aqui na Louva a Deusa para esse episódio, Carol. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Letícia, também. E, Carol, para quem tá aí fora do planeta, realmente jogado no universo, explica para as nossas ouvintas como que elas fazem para chegar até você, YouTube e Instagram. O meu canal no YouTube é youtube.com/soltos. Toda semana tem entrevistas com especialistas maravilhosos. Tem entrevista com a Sofia lá, participamos de uma live ao vivo, como parar de se menosprezar, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? De parar de querer ser perfeito. E o meu Instagram é @soltos_sa. Todo dia tem conteúdo sobre relacionamento, sobre conhecimento, para a gente ter relações mais amorosas com a gente e com os outros. Maravilhosa! Ó, estamos terminando aqui até... Respirei. Terminando aqui mais um episódio da nossa 6ª temporada, com o coração um pouquinho mais quentinho, com esse colo que foi a conversa e com a esperança de que aí, do outro lado, você esteja como eu, disposta a continuar tentando do jeitinho que for. E como diria Emicida, a nossa existência só faz sentido no encontro. Que bom que nos encontramos hoje. Deusa, eu desejo que você continue compartilhando essa caminhada com outras pessoas maravilhosas, ou que a partir daqui inicie esse processo do jeito mais seguro possível. Desejo que você mantenha os seus pés no presente, mas os sonhos logo ali no futuro, para que quando tudo isso acabar, você tenha alguém, mesmo que seja a si mesma, e tenha também algo de bom para viver e compartilhar. Continue se cuidando. Até a próxima.